Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Como já sabemos, os nossos estudos são feitos alternados. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, especialmente, nós temos um tema especial que o Lucas vai desenvolver. O Lucas é o nosso companheiro do Lar de Teresa, e ele vai desenvolver esse tema especial para nós hoje. E é a quem eu vou pedir para que ele possa passar a palavra, para que ele possa dar as suas considerações iniciais. Com você, Lucas. Obrigado, Vilmar. Boa noite a todos. Que hoje nós possamos ter uma boa noite de estudos e compreensão das mensagens que os Espíritos querem para que nós nos esclareçamos. Muita paz. Obrigada, Lucas. Então, para iniciarmos, nós vamos ler a página inicial, que tem como título Guardai-vos dos cães. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva a movimentar-se sob o olhar do Divino Pastor, em demanda das esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho para magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade e da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade, após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem-se prazer com a imposição tirânica que lhes é própria, desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados, atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las, vomitam impropérios e calúnias, gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhe excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. E para esse gênero de irmãos de Paulo, solicito de nós outra conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância. Resta somente o processo educativo no qual podemos cooperar com amor e competindo-nos a conhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa prece, pedindo a Jesus, nosso mestre muito amado, aos protetores e amigos, benfeitores do Lar de Teresa, que estejam conosco esta noite para nos orientar, para nos acompanhar nessa jornada. E assim, mestre querido, queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos conosco esta noite. E agradecidos, te damos graças a Deus. É com você, Lucas. Obrigado, Vilmar. Depois dessa mensagem inicial de Emmanuel, né, é até mais um desafio maior assim que a gente consiga desdobrar o tema da noite, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o tema de hoje é o item 10, os falsos profetas da erraticidade. Então, quando nós lemos a mensagem, quando ouvimos, né, a mensagem de Emmanuel,
nós pensamos que realmente existem muitas pessoas que parece que fazem uma defesa do bem, das boas obras, e só que fazem de uma maneira agressiva ou querendo levar a um mau caminho. E muitos acabam se deixando levar por isso, porque ou ficam, digamos assim, sobre o argumento tirânico de que não, eu estou fazendo isso é para o bem de vocês, e é um extremismo, ou então é quando a pessoa persuade os outros a dar a entender que elas não precisam fazer caridade nenhuma. Então, esses são os dois extremos que Emmanuel está chamando a atenção e que nós entendemos que são aquilo que Jesus disse, são os falsos cristos e são os falsos profetas. Porque quando Jesus trouxe a mensagem dele era uma mensagem pura, sem que precisasse de nenhum retoque. As pessoas têm as suas personalidades, têm os seus vícios e têm os seus desejos, então a mensagem trazida pelo Cristo acaba sendo, infelizmente, ou era deturpada por um viés muito rígido, ou então era deturpada por um viés muito libertário. E acabava que o que realmente Jesus pediu, né, para que as pessoas fizessem, eram raros os casos. Não é à toa que muitos dos seguidores de Jesus foram tratados como santos e santas, porque parecia que tinham uma vida que era totalmente separada da vida mundana, né? Então, hoje nós temos esse tema dos falsos profetas da erraticidade. O que isso significa? Significa que se existem falsos profetas na Terra, é porque eles estão sendo estimulados por espíritos mal intencionados. Eles são espíritos que têm um conhecimento até superior. Normalmente isso acontece por causa do nível entre os nossos planos, o plano material e o plano espiritual, mas eles usam isso com má intenção. Então acabam enganando as pessoas, sobretudo as autoridades, porque obviamente é quem detém o poder, né? Então as autoridades políticas e religiosas são aquelas que normalmente acabam se imiscuindo com esses seres do outro lado, que eles não, muitas vezes não visualizam, às vezes visualizaram. Primeiro, é bom que a gente leia o que está escrito, né, na mensagem. Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, 21º. Haverá falsos cristos e falsos profetas, é a frase do Cristo. As instruções dos espíritos, aí é o item 10 dos falsos profetas da erraticidade. Erraticidade é o tema referente ao plano espiritual em geral, né? E diz assim: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Ou seja, os espíritos mal intencionados usam as autoridades religiosas ou políticas, ou de outros meios, né, que a gente vai ver hoje, dizendo que estão falando pelo Cristo, mas na verdade estão pregando pelo anticristo. Ou seja, para que haja desunião, para que haja briga, né, ao invés de cooperação. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolarem-se uns dos outros e olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar. Quer dizer, só quando existe uma desunião já seria o suficiente para apontar o causador. Pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o maior formal desmentido em suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há outros meios de serem reconhecidos. Espíritos de categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Ou seja, esses espíritos mal intencionados, eles têm um conhecimento enorme e uma experiência da razão que
é justamente o que faz com que eles saibam que argumentos usar para convencer as pessoas para tomarem o mau caminho. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que o Espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se as suas transformações, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou seja, quando o discurso é muito idealista ou é algo que você percebe que é uma medida, que é uma coisa, né, que tenta sair pela simplicidade, mas na verdade não é a maneira mais simples de se resolver um problema. Quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Então, o espírito está alertando, em primeiro lugar, para que a gente não se deixe levar por esses argumentos, digamos assim, filosóficos ou políticos ou sociológicos ou pseudocientíficos que dão uma resposta muito fácil ou pouco apegada ao que nós temos de problemas que no dia a dia nós temos que resolver, quer dizer, um devaneio, né? E que é isso que faz com que a humanidade se retarde. Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, essa é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais eco e simpatias. Fora com efeito e lógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra, que veja os seus em contínuo aumento. Isso aí, Kardec está até em itálico, para quem lê o texto, porque ele está falando da crença no espiritualismo que realmente tem efeito na vida das pessoas, em contradição a ideias que rapidamente passam. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli sem condescência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhe exageros, louvores a fim de os ensinar e de tê-los dominados. O único objetivo desses espíritos é ter esse pessoal no cabresto, né? São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Não por acaso, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, já havia grupos que entravam em contato com os espíritos. Só que eles entravam em contato com os espíritos de uma maneira que nós poderíamos considerar como sendo extravagante, como sendo de uma maneira, né, muito mística. E aí esses grupos pediram o apoio de Kardec. E Kardec já sabia que a visão dos espíritos para a humanidade não é essa, é justamente se desapegar de tudo isso. Então, como não houve o apoio de Kardec para esses grupos se ressentiram, eles foram ficando ressentidos com Allan Kardec. Só que, aí de novo, é a mensagem que nós estamos tendo hoje aqui de Erasto. Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso. Ele está dizendo justamente, quando a coisa é muito extravagante, é muito excessiva, quando quer dizer, aí fica como sendo o oposto daquela solução que parece simples, assim, e não é de maneira nenhuma. Então, também devemos duvidar desses espíritos que passam esse tipo de mensagem. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Aqui a gente não vai citar nenhuma vertente, né, que nós
poderíamos dizer que foi uma vertente que saíram do espiritismo, mas quando nós vemos pessoas que usam o nome espiritismo e o que elas estão falando não é o espiritismo que Kardec compilou no Livro dos Espíritos, nós já sabemos que são espíritos que até podem ser, eles não necessariamente mal intencionados, eles podem até ser bem intencionados, mas eles estão presos a determinadas cerimônias e rituais e extravagâncias que o objetivo nosso para passar para um mundo espiritual superior é se libertar disso. Estais certos igualmente de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros, quer dizer, como se fosse uma coisa de favoritismo. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando o médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. É curioso porque no livro Obras Póstumas tem uma passagem em que Allan Kardec fala de um médium que até estava próximo a ele e as meninas que estavam fazendo as psicografias, mas o médium ele falava que tinha um espírito especial que era da Grécia Antiga e que iria, para ele era um médium especial e que daria uma contribuição enorme à humanidade. E o médium disse isso para Kardec. Kardec ficou um pouco receoso e perguntou aos espíritos. Os espíritos logo esclareceram a ele que aquele jovem estava se deixando levar por um espírito que, na verdade, só queria enganá-lo. E aí, pouco tempo depois, Kardec anota isso, né? O médium viu que tinha sido exposto ao ridículo, porque tinha ocorrido uma situação em que o tal espírito disse uma coisa que era uma asneira. E acabou que o médium ficou totalmente, né, e abandonou a prática mediúnica, quer dizer, ao invés de tentar se corrigir e entrar pelo bom caminho, né, e de repente até salvar a encarnação, salvar o nome dele, a obra dele, não, ele se deixou levar por esse mau conselheiro e depois abandonou. Nenhum médium conseguintemente, todo médium, todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submete a práticas que tendem para a superstição, obviamente, mais uma extravagância, né? Indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar e não permitir seja declinado a todo propósito. Eu não sei se dos ouvintes já ouviram falar, na época de Kardec havia um colega até que chegou a ser colega de Kardec nas pesquisas, que era o senhor Rustang. E Rustang se deixou levar por uma interpretação de que Jesus não teria tido um corpo físico como o nosso, né? De carne e osso. Ele teve apenas um corpo fluídico. E nós sabemos que isso não é verdade, até porque Jesus, no Jardim das Oliveiras, disse: Pai, passe de mim esse cálice, porque eu não quero tomá-lo, porque Jesus sabia que era a hora, infelizmente, do sofrimento carnal, né? Da demonstração do sacrifício. Mas, se é da tua vontade, então que eu beba esse cálice. Então, pelas palavras de Jesus, estava demonstrado que aquilo não foi o que aconteceu, que Jesus tinha um corpo de carne e osso e sofreu na crucificação, ele foi escoteado, sentiu dores, e na crucificação também, né, na hora que o prego foi colocado e o sofrimento ali. Então, isso já é uma coisa que deveria ter sido levada em consideração para pensar, mas por que ficar preso a essa ideia? Quer dizer, até porque é uma discussão que não é o foco do cristianismo, não é esse. O foco do cristianismo é compreender que nós estamos aqui para passar por uma experiência material, mas nós somos espíritos imortais.
E chegou a aparecer, depois que Kardec já tinha desencarnado, no final do século XIX, início do século XX, um livro porque o livro de Rustem se chamava Os Quatro Evangelhos, porque teriam sido ditados pelos espíritos evangelistas. E depois apareceu uma versão chamada A Vida de Jesus, ditada por ele próprio. E havia um monte de coisas ditas ali que não tinham nada a ver com a mensagem de Jesus original, como se Jesus estivesse dizendo, olha, agora daqui para frente tem outras coisas que valem, mas não é isso que é. A mensagem de Jesus é muito clara. Antes dele nascer, ele mandou alguns enviados para que conseguissem pregar uma palavra que modificasse um pouco a humanidade, que é muito, muito agressiva. Ele veio justamente para trazer uma mensagem límpida e depois ele ia mandar, quando a ciência tivesse evoluído, ele ia mandar o espiritismo, porque é uma maneira dos espíritos sérios e que podem ser comprovados cientificamente se comunicarem. Qualquer coisa que fosse para desdizer o que Jesus falou, nós temos que jogar fora. E o espiritismo é espiritismo porque é espiritismo com Jesus. Se for qualquer coisa contrária ao Cristo, não é de serventia nenhuma. É incontestável que submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Isso é para Kardec, né? Porque o que teve de gente que aceitou e que se dizia racional não foi pequeno. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. É a mensagem que foi enviada por Erasto. Reparem só, por que uma mensagem como essa pode ser, né, aceita por Kardec como sendo verdadeiramente enviada por Erasto, que foi discípulo de Paulo? Porque nós vemos pela seriedade da mensagem. Então, a gente nota, ao ler a mensagem, que o Espírito está dizendo olha, vai ter um número grande de médiums, e isso é a coisa mais triste, né, para nós. Vai haver um número grande, infelizmente, de médiuns que vão se deixar levar pelos espíritos mistificadores e maus. E isso vai acontecer até o dia em que a humanidade mude totalmente e decida se dedicar totalmente à prática do Evangelho. Então, até esse dia, não adianta ficar achando que não vai ter esse tipo de mensagem. É melhor, na verdade, agir de maneira, e isso é até justamente o ensinamento que é o desejo do espírito, né, e de Kardec, falando, olha, isso vai acontecer, então fiquem prevenidos. É que nem alguém que fala, olha, em todas as cidades existe crime, não vai achar que não tem crime em algum lugar. Então, infelizmente, se o nível da humanidade ainda é esse de haver criminosos, então sejamos aqueles que estão tendo a certeza e sabendo que nós temos que ficar prevenidos. Então, não vamos acreditar em qualquer coisa que é veiculada. Bom, depois da leitura dessa mensagem, que é a mensagem, de novo, uma mensagem inicial de Emmanuel, agora uma mensagem de Erasto. Fica complicado que a gente dê alguma contribuição que não seja né, o que esteja num nível maior do que o que esses espíritos falaram. Né? Mas o que nós podemos acrescentar, e esperamos que a coisa esteja correndo da maneira como é a expectativa, nós sabemos que se existem infelizmente, esses médiuns mistificadores e espíritos que buscam enganar as pessoas,
e o que nós temos que estar prevenidos disso. Nós não vamos ser capazes de acabar com esses espíritos ácidos, né? Nós podemos impedir que a ação deles se espasse, mas nós não temos a capacidade única, vamos dizer assim, de agir de maneira a acabar, né, por enquanto. Então, o que nós podemos fazer é justamente nos precaver estudando a ação deles, né, algumas. Quando nós procuramos o livro também ditado por Emmanuel, A Caminho da Luz, nós vemos que ele disse, isso lá em 1937, 37, 38, né, o livro foi publicado em 39, que o século XX seria o século dominado por esses espíritos que encarnariam e fariam do século XX algo o mais turbulento dos séculos. Então, quem leu A Caminho da Luz, ou quem lê a história do século XX, é uma história de turbulência do início ao fim. E isso tem uma explicação que Emmanuel já estava se adiantando, lá no final dos anos 30, dizendo o motivo é porque esses espíritos eles vão ter que encarnar, porque eles precisam ter uma última oportunidade. Só que para eles não tem vida futura, não tem, mesmo que eles falem em Deus, falem nisso, religião, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em agarrar o que é deles. E aí tem uma mensagem de Irmão X, Humberto de Campos, no livro Luz Acima, que se chama No Reino da Terra. E a história é a seguinte, é que um ancião lá do outro lado tomou a palavra e começou a contar que depois que o imperador Constantino, lá no Império Romano, conseguiu obter suas vitórias militares e fez com que o cristianismo fosse implementado enquanto religião, aí passou a ser, antes era uma religião perseguida, passou a ser quase uma religião obrigatória, né? Depois, futuramente, se tornou uma coisa obrigatória. Uma figura diabólica, é a maneira como nós entendemos, uma figura diabólica que, né, aqui, como é uma metáfora, Humberto de Campos, Irmão X, usa o termo Satanás. Né? Satanás começa a dar lições de quem serão os maiores na Terra. E ele diz assim, né, o rei das trevas diz, no reino da carne, o que vale é contar uma mentira com belas cores. Então, não é por acaso que se diz, né, que essa figura satânica, diabólica, é o pai da mentira. Então, ele está dizendo, no reino da carne, quem conta uma mentira bem contada conquistará a glória dos grandes prêmios das atitudes escorregadias e despistadoras. Dominará as algibeiras, quer dizer, as carteiras, né? Sempre atento aos códigos de convencionalismo. Viverá no pináculo dos grandes negócios fáceis e lucrativos, daqueles que amontoam camisas esquecendo da nudez dos semelhantes, ou os que monopolizam o azeite e a farinha esquecendo a fome da vizinhança. Crescem sempre, mas fugindo das associações aos pobres e aos humildes. Usam túnica bem talhada e são os que falam mais alto nas assembleias. Esses são os que conseguem subir em destaque exercendo tirania. Escalam eminentes prodígios e encontram diferentes fantasias para vinganças oportunas. Ao invés do orai e vigiai, ele diz para a pessoa se defender de qualquer maneira, sem reparar os meios. E ao invés do amar uns aos outros, ele diz para as pessoas se devorarem como puderem. Quando todos esses, né, quando tiver no ápice desses seres, né, malignos encarnados na Terra, aí sim é que a coisa vai estar tão cheia da Terra
porque eles vão achar que vão ser possíveis de derrotar o reino dos céus. Então, quem acha que dominou o reino da terra vai achar que vai dominar o reino dos céus também. Quer dizer, vai fazer alguma coisa para que haja uma dominação. Calou-se o velhinho e, em seguida, após longo silêncio, deitando para trás as madeixas de cabelo branco, levantou-se firme, arrimado ao bordão, e exclamou para nós outros, antes de prosseguir o seu caminho. E dizem igualmente que até hoje, após muitos séculos decorridos sobre os ensinamentos de Jesus, raríssimas pessoas aparecem pleiteando posição no reino dos céus, no reinado celestial. Mas, infelizmente, na Terra, há milhões de criaturas que disputam ferozmente todos os dias os melhores recursos de alcançarem a maioridade terrestre segundo as definições de Satanás. Assinado Irmão X, Humberto de Campos, no livro Luz Acima, Mensagem no Reino da Terra. Então, o que nós percebemos, e é uma mensagem, né, para a gente tomar como uma metáfora, mas que explica muito, é que o que nós não podemos fazer não é que nós tenhamos que passar a vida acreditando que nós vamos ser capazes de acabar com os falsos profetas. E a gente não tem poder de fazer isso. O único poder que a gente tem é de não cair na lábia deles. Se isso acontecer, já fizemos muito. Se isso acontecer, acho que a gente já conseguiu uma grande proeza. Para nós, e que nós estamos preocupados, né, em servir ao Espiritismo, em servir bem ao Espiritismo, que também é servir ao Cristo e a Jesus, é bom que a gente sempre tenha em mente, e é a mensagem de Erasto, e é a mensagem que a gente busca repetir aqui de maneira clara. Jesus trouxe uma mensagem que não tem erros, não tem o que tirar e nem pôr. Aquilo que ele disse, se nós praticarmos, né, se a gente conseguir praticar até a maior parte, né, do que ele falou, aquela é a sementeira que a gente vai colher no futuro. Então, se fizermos aquilo, já temos o nosso galardão. É óbvio que seria não é uma questão de santidade, mas é uma questão de ter aqueles valores no nosso dia a dia bem aplicados. E a outra parte é que no Espiritismo, o que os espíritos esclareceram é que existe um plano espiritual superior, existe um plano mediano, que tem a ligação maior com a Terra, e existe um plano inferior. Nós estamos aqui no esforço de passar desse plano mediano para o plano superior, porque a gente não pode nunca se deixar levar pelos argumentos inferiores, né, que degeneram a personalidade humana. Então, numa mensagem para terminar, para não prolongar muito, numa mensagem de Emmanuel a uma médium baiana chamada Maria Dolores, não sei se todos já ouviram falar, a mensagem de 1978, o nome da mensagem é Ideia de Mistificação. E foi uma mensagem que quem recebeu foi o Chico Xavier, porque Maria Dolores estava sentada ao lado dele. E ela fez uma pergunta para o Chico, pedindo um apoio espiritual. E Emmanuel respondeu. Como a gente começou com uma mensagem dele, né, vamos terminar com a mensagem dele também. Aí ele diz a primeira coisa, e isso para resumir o início, né? Minha amiga, nós não somos orientadores, e sim irmãos de luta. E, portanto, nós não pretendemos orientar nem conduzir. O que nós buscamos é o reajuste de nós mesmos na construção do que nós pretendemos realizar. Na prática da mediunidade, isso serve para qualquer coisa,
é necessário, acima de tudo, que a nossa vontade permaneça ajustada à boa nova. Isso significa, é um trabalho com Jesus. Não permitas que a ideia de mistificação te perturbe o serviço. Quando nos achamos em ação na verdadeira caridade, o engano não existe. Porque diante da nossa fragilidade, se podemos encontrar a honra de ser úteis, claro está que só a bondade divina, através de seus abnegados mensageiros, poderá mobilizar-nos para engrandecimento do bem comum. Então, quando a gente está realmente sendo caridoso, nós não temos dúvidas de que aquilo ali foi o que nos foi pedido. Muitas vezes, quando hesitamos sobre a autoria das realizações mais nobres, a pretexto de garantir a nossa sinceridade, estamos simplesmente adiando a felicidade do outro, aumentando o sofrimento e a aflição em torno dos nossos passos. Entregamos-nos a Jesus, que Ele nos movimente e nos guie de acordo com os seus sábios propósitos, com o esquecimento de nossos caprichos individuais. Procedamos assim, estejamos convictos de que, buscando a vontade do Senhor, estaremos cooperando em favor de nós mesmos, hoje e sempre. Emmanuel. Eu acredito que não tem mais, após nós tirarmos aqui as mensagens, todas as mensagens possíveis e imagináveis de Erasto, Emmanuel e Irmão X, eu acredito que já seja algo que permita a nossa reflexão, porque quando olhamos, né, o tanto que foi feito e todos os exemplos que foram deixados, a gente percebe que não falta mais nenhum esclarecimento útil ou que ficou faltando. Falta é que a gente passe realmente no dia a dia a divulgar essas mensagens, que façamos da nossa vida um livro aberto de boas ações e, no caso da nossa palestra e reunião pública, de boas histórias. Bom, que Deus nos abençoe. Vilmar, passo de novo a bola para você. Obrigada, Lucas, pelas suas carinhosas e fraternas palavras. E queremos agradecer também aos nossos internautas que estiveram conosco até agora e convidá-los para a próxima segunda-feira, às 19 horas. Então, vamos à nossa prece final, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a todos os benfeitores amigos, nossos anjos guardiães, para que possamos, nessa noite, ter aprendido um pouco mais das mensagens do Mestre, para que nos guardarmos dos cães que são irmãos nossos, que ainda não estão ainda na claridade, na luz do Senhor. Agradecemos, Senhor, e pedimos que esteja conosco sempre, e agradecidos, te damos graças a Deus. Boa noite a todos e fiquem com Deus.